O capítulo 4 de Apocalipse é um ponto polêmico que nós precisamos definir na nossa cabeça, porque existem dezenas de teólogos adventistas que defendem o capítulo 4 de Apocalipse como sendo juízo celestial. Dezena. Mas existem outras dezenas de teólogos adventistas que defendem Apocalipse 4 como sendo a ascensão de Jesus no ano 31. Não tem nada a ver com juízo. Então existe um grupo de teólogos de um lado, um grupo de teólogos do outro lado. Você escolhe de que lado você quer estar. Você escolhe. Não vai pela cabeça de ninguém. Você vai estudar e vai tomar a sua decisão. Por quê? Capítulo 4 de Apocalipse é uma pedra do dominó. Se você derrubar aquela pedra do capítulo 4 de Apocalipse, você derruba toda a estrutura profética que se segue no capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Toda essa estrutura profética ela vai cair por terra se você mexer no capítulo 4 de Apocalipse. Por isso é importante você saber o que Apocalipse 4 está ensinando. Não sei se vocês já leram o livro do pastor Bullion, que fala o Apocalipse. Quantos já leram o livro Apocalipse, do pastor Bullion? Quase ninguém, só o jovem ali, não é? Como é o seu nome? Ricardo, né? No capítulo desse livro do pastor Bullion, capítulo 4, capítulo 5, fala exatamente sobre Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Ele fala que é o juízo celestial. Parabéns ao pastor Bullion. Ele fala que foi o juízo celestial. O pastor Robert Dean Davis, que foi diretor da Faculdade de Teologia, aqui, foi diretor da nossa Faculdade de Teologia, né? É meu diretor. Diretor do nosso tempo. Ele ainda está vivo, né? Está vivo ainda. A tese dele na Andrews foi sobre Apocalipse 4 e 5. E o que ele defendeu na tese dele? Capítulo 4 de Apocalipse e 5 está falando do juízo celestial. Dr. Mário Veloso. Quantos aqui conheceram o Dr. Mário Veloso? Poucos, não é? Dr. Mário Veloso, grande teólogo, defendia capítulo 4 de Apocalipse, está falando do juízo celestial. Uma dezena de teólogos defendem. Mas a maioria defende como sendo a ascensão de Jesus no ano 31. Você tem que dizer, tanto faz. Não é tanto faz, não. Não é tanto faz, porque a sua compreensão do Apocalipse vai depender disso ali. Ou você vai compreender ou não compreender o Apocalipse, dependendo do capítulo 4. Porque é ali que é montada a cena. A cena do juízo é montada ali. Queridos, nós vamos então para o estudo de hoje à tarde. Nós vamos entrar no Apocalipse hoje. Mas antes vamos orar mais uma vez. Assentados. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pelo privilégio das pessoas que te amam e que querem ouvir e assimilar a tua mensagem. Pedimos em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, o derramamento do Espírito Santo aqui, entre nós. Que se mova entre nós, que abra nossa mente, que nos torne cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. O Apocalipse, queridos, conforme o gráfico que nós demos para vocês, ele foi escrito numa forma sequencial. É impossível inventar algo como está no Apocalipse, porque ele foi escrito de uma forma sequencial. Os 4 blocos proféticos de 7, os 4 ciclos de 7 de Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. São 4 blocos de 7, ciclos de 7 no Apocalipse. E eles foram escritos de uma forma sequencial. É impossível inventar isso, porque não poderia dar tão certo. Como é que ia dar tão certinho
se não foi Deus que escreveu desta forma? Então existe uma progressão do tempo do fim aqui no Apocalipse. O primeiro bloco de 7 são as 7 igrejas. As 7 igrejas que estão aqui em Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, aqui estão as 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, que foi do ano 31 ao ano 100. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo foi do ano 313 a 538. Este foi o período da apostasia da igreja. Pérgamo foi o período da apostasia. Até Esmirna, a igreja estava indo muito bem, perseguida. E a igreja fica muito bem quando é perseguida. Mas quando acaba a perseguição, e nós estamos vivendo num tempo sem perseguição, parece que está tão bom, né? Tão bom que todo mundo quer continuar assim. Então tem apostasia. Então no período de Pérgamo, acabou a perseguição. A igreja perseguida se tornou igreja do imperador Constantino. E as igrejas cristãs saíram das catacumbas, das cavernas, e passaram a frequentar as catedrais. E passaram a guardar o domingo no lugar do sábado. Foi no período de Pérgamo. No período de Pérgamo surgiu o quê? Domingo como dia santo no ano 321. Qual foi a data mesmo? 7 de março de 321 foi instituído o domingo como dia de guarda na igreja de Pérgamo, período de Pérgamo. Mas não parou por aí. Em 325 foi instituída a adoração a Ishtar. 325, quando Constantino sugeriu estabelecer a festa da Páscoa, na data em que está sendo comemorada hoje pelo mundo todo, esta festa da Páscoa não tem nada a ver com a Bíblia. Ela tem a ver com a festa babilônica de adoração a Ishtar, a deusa da fertilidade. Isso foi estabelecido no ano 325. Então percebam como Satanás usou Constantino para primeiro criar na mente do povo a adoração ao sol. 321. 325, adoração à lua. Adoração à lua. Em 330, o que Constantino fez? Adoração ao filho do sol. O sol, a lua e o filho do sol, Tamuz. Tamuz. Ele pegou a data 25 de dezembro, que era o aniversário de Tamuz, filho de Nimrod com Semíramis, lá de Babilônia, e transformou o aniversário de Tamuz em aniversário de Jesus Cristo. E todo mundo aplaudiu. E hoje todo mundo comemora o domingo do ano 321, como dia de guarda. O mundo todo está adorando no domingo. Todo mundo celebra a festa da Páscoa, pensando que é a Páscoa bíblica, mas não tem nada a ver. É a adoração da deusa Ishtar, babilônica. E todo mundo comemora o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. Tudo isso é vinho de Babilônia. Isso não é fanatismo, não. Não é fanatismo. Isso é vinho de Babilônia. E não queira usar Ellen White para defender o vinho de Babilônia. Muitas vezes nós usamos Ellen White para os nossos interesses. Ellen White é profetisa de Deus. Só que ela pode ser também usada para o mal. Assim como a Bíblia pode ser torcida. A Bíblia não pode ser torcida? Não, não usada para o mal. Usada mal. Usada mal. Usada mal. Isso mesmo. Obrigado. Usada mal, não para o mal. Então, a Bíblia não pode ser torcida? Pedro não diz lá que as pessoas torciam os escritos de Paulo para a sua própria perdição? Já leram lá em Pedro? Usavam mal. Usavam mal. Torciam os escritos de Paulo. Usavam mal. E é possível usar os escritos de Ellen White de forma errada? Sim. Nós estamos falando aqui
dessas 3 heresias que foram introduzidas na igreja cristã por Constantino. Por Constantino foi introduzida a adoração ao sol, à lua e ao filho do sol. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Mas a gente tem que escolher uma data para celebrar o nascimento de Jesus. Deus ocultou a data do nascimento de Jesus para ninguém celebrar. Quando Deus quer, Ele mostra. Só existe um dia de celebração na Bíblia. É o sábado, 7º dia. O dia do nascimento de Jesus, Ele ocultou para ninguém celebrar. Não, mas vamos celebrar. Então celebre qualquer dia que não seja o do Tammuz. Porque se você quer celebrar o dia do nascimento de Jesus e escolhe o mesmo dia do Tammuz, quem vai estar sendo homenageado? O Tammuz. 24. Que é a ceia de Tammuz. Vocês sabem que a ceia do 24 é a ceia do Tammuz, certo? Porque lá em Babilônia era assim. A ceia era no dia 24. Vocês já repararam que fica sem graça fazer a ceia dia 25? Ninguém faz a ceia de 25, né? Todo mundo faz no 24, porque veio de Babilônia isso. Então, queridos, vinho de Babilônia. O que é sinceridade? Sinceridade é você deixar as coisas que você descobre que são erradas. Você abraça a verdade, você é sincero, você pode estar praticando o erro até hoje, mas você descobriu que não é a verdade. E você é sincero, você quer a salvação, então você rompe com o vinho de Babilônia. E não vai ficar defendendo o vinho de Babilônia. Foi no período de Pérgamo que estas 3 festas foram introduzidas. E a terceira igreja, Pérgamo, 313 a 538. Aí veio Tiatira, 538 a 1517. Surgiu a Reforma Protestante, 1517. Esse foi o período de Sardo, 1517 a 1798. Aí veio Filadélfia, 1798 a 1844. E aí vem Laodiceia, de 1844 para frente, até os nossos dias. Aqui estão as 7 igrejas. As 7 igrejas, elas vão seguindo numa progressão de tempo em direção ao tempo do fim. Quando começou a igreja de Laodiceia em 1844, começou o juízo. Você já parou para pensar por que Deus não chamou a primeira igreja de Laodiceia? Por que não chamou a segunda igreja de Laodiceia? Por que Ele só chamou de Laodiceia a última? Porque Laodiceia quer dizer povo do juízo. Esses nomes todos têm significado. Todos têm significado. Éfeso quer dizer desejável. Esmirna quer dizer mirra. Pérgamo quer dizer exaltação. Tiatiras quer dizer sacrifício de contrição. Sardo quer dizer cântico de alegria. Filadélfia quer dizer amor fraternal. E Laodiceia quer dizer povo do juízo. Quando chegou a data do juízo, Deus colocou o nome da igreja de Laodiceia, povo do juízo. O Apocalipse foi escrito em ciclos de 7, sequenciais. E o próximo ciclo de 7 só começa quando chega ao 7º anterior. Estão me acompanhando? Sim. Quando chega no 7º anterior, do ciclo anterior, começa um novo ciclo de 7, não antes. Então, quando chegou em 1844, começou a igreja de Laodiceia, mas começou o próximo ciclo de 7. O próximo ciclo de 7 qual é? Os 7 selos. Os 7 selos. Os 7 selos iniciaram exatamente no período chamado povo do juízo. Estão percebendo? Seria coincidência ou seria providência divina esta sequência? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 3 termina falando da igreja de Laodiceia, povo do juízo. Então, quando falou do povo do juízo, o mais óbvio e natural é Deus mostrar o quê? Mostrar o quê? O juízo. Sala do juízo. Livro do juízo. Processamento do juízo.
o centro focal do Apocalipse é o juízo. E a cena montada por Deus no capítulo 4 dura o livro do Apocalipse inteiro. Quando você chega lá no capítulo 19 de Apocalipse, começa com a mesma cena do capítulo 4. Deus montou a cena que é a sala do juízo e dura o Apocalipse inteiro. Até a condenação de Babilônia no capítulo 19, quando tem aquela exultação, aquele júbilo, aquela alegria de vários aleluias e aleluias e aleluias no capítulo 19, porque Babilônia foi julgada. Fala, o trono cercado por 4 querubins, 4 seres viventes e 24 anciãos, 24 tronos. É a mesma sala do juízo do capítulo 4. Quando iniciou o juízo e quando terminou o juízo. Leia comigo o capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, o que falou antes? 7 igrejas, mas mais especificamente o que? Laodiceia. Depois que eu mostrei para você Laodiceia, que é o povo do juízo, acorda, era do juízo. Época do julgamento. Depois disto, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que começaram no ano 31. Não, né? Mas existe uma dezenas de teólogos que falam que é assim. Não, irmãos. Respeite a Bíblia. Aqui está falando, eu vou te mostrar agora, depois de mostrar Laodiceia, que é o povo do juízo, a era do juízo, agora eu vou mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. Depois é depois. Para quem entende o português. E agora vejam o verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O Deus Pai assentado sobre o trono. O trono de Deus era representado no santuário terrestre. O que representava o trono de Deus no santuário terrestre? Arca da Aliança. O trono de Deus era representado no santuário terrestre pela Arca do Concerto, que não estava no pátio, que não estava no lugar santo. Estava onde? No Santíssimo. E por que muitos dizem que o trono de Deus aqui estava no lugar santo? Para forçar e para dizer que aqui está falando do lugar santo, para forçar, para dizer que isto aqui está falando do ano 31, quando Jesus subiu para o céu, para iniciar o seu ministério de intercessão no céu, que isto aqui está falando do lugar santo, e o trono de Deus estava no lugar santo, porque o trono era móvel, poderia estar em qualquer lugar. Na doutrina do santuário, irmão, altar de sacrifício fala do pátio. Na doutrina do santuário, altar de incenso fala do lugar santo. E na doutrina do santuário, arca do concerto fala do Santíssimo. Isso é padrão. Isso é padrão, não muda. Você não pode ficar mudando para ajustar as coisas. Quando fala altar de sacrifício é pátio, quando fala lugar, altar de incenso é lugar santo, quando fala arca do concerto é Santíssimo. E a arca do concerto representa o trono de Deus, porque está cercado por querubins. É o trono de Deus no céu que está cercado por querubins. E aqui está mostrando o trono de Deus no céu. Uma porta aberta. Que porta aberta é esta? A porta do lugar santo ou a porta do lugar santíssimo? Que porta é esta que estava aberta no capítulo 4, verso 1? Que permitiu João contemplar lá dentro do santuário, lá dentro do Santíssimo, ele enxergou o trono de Deus. Que porta é esta? É a porta do lugar santo? Porque para entrar no lugar santo tinha uma porta de cortina, não é? Que a pessoa passava por ela. E para entrar no Santíssimo tinha o véu, que você tinha que penetrar pelo véu para entrar no Santíssimo. Mas de que porta o capítulo 4 está falando? Para entrar no lugar santo? Ou para entrar no Santíssimo? Santíssimo. No Santíssimo, porque é onde estava o trono.
onde estava o trono. Alguma dúvida nisso, irmãos? Para mim não existe dúvida nisso. E mais, este trono não estava sozinho lá. Porque aqui diz, no verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos. 24 tronos. É uma cena que foi montada de juízo. Porque um trono mais 24 tronos, 24 anciãos assentados sobre os 24 tronos, anciãos comprados da terra. Daquela multidão que ressuscitou com Jesus, Jesus escolheu 24 anciãos. Porque o santuário da terra funcionava com 24 turnos. E o santuário do céu funciona também com 24 anciãos. Jesus não ministra sozinho no santuário. Ele tem o auxílio dos 24 anciãos. Por isso, no capítulo 5, fala que os anciãos tinham salvos nas suas mãos, porque ajudavam Jesus. Onde é que diz isso, pastor? Capítulo 5, não é? Capítulo 5, vejam aí, o verso 8. Verso 8, e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Ora, os 24 anciãos tinham também salvas de ouro cheias de incenso nas suas mãos, porque eles auxiliavam Jesus, assim como era no santuário terrestre. Tinham 24 turnos. Assim é no santuário celestial. Tem 24 anciãos auxiliando Jesus no trabalho do santuário. A Bíblia se esclarece. Está muito claro aqui. Esses 24 anciãos foram comprados da terra, foram escolhidos daquela multidão que ressuscitou com Jesus. Agora, queridos, a sequência aqui da carta de Laodiceia para a sala do juízo é muito clara, porque é uma sequência. Capítulo 4, verso 1, depois destas coisas. É sequência, certo? Agora o capítulo 5. Capítulo 5 diz o quê? Vi na destra do que estava sentado no trono. É o Pai que está sentado sobre o trono. E vi na mão direita, né, na destra daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ora, se o Pai estava sentado no trono e ele tinha o livro selado com 7 selos, dá a entender que ele poderia oficiar o juízo, abrir o livro selado com 7 selos e iniciar o juízo. Mas não aconteceu isso. E João, olhando, falava, vai abrir ou não vai abrir? Será que o Pai vai abrir o livro? Ele não abria o livro. E criou aquele suspense. O suspense está aqui no verso 2. E viu um anjo forte bradando. Um anjo forte começou a bradar com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E o Pai não conseguia abrir, não podia abrir. Se o Pai, que é o Deus Pai, não pode abrir, João começou a chorar, ele se angustiou, ele ficou angustiado. Por quê? Porque alguém teria que abrir o livro. E o verso 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então era algo muito sério que existia dentro do livro. O conteúdo desse livro era algo muito sério. Queridos, se os 7 selos dizem respeito à história da igreja, então não tinha coisa séria, certo? Porque a história das 7 igrejas foi selada ou foi aberta? A carta às 7 igrejas estava selada ou aberta? Aberta. E os 7 selos estavam fechados ou abertos? Fechados. E ninguém podia abrir, nem o Pai. Então não quer dizer, não quer falar sobre a história da igreja? Então era algo muito sério. O Pai poderia se defender das acusações de Satanás? Você sabe que o primeiro ser acusado no universo foi o Deus Pai? A rebelião de Lúcifer no céu não foi outra coisa senão contra o Pai, contra a lei do Pai. E o Pai não se defendeu? Quem se levantou em defesa do Pai? O Filho. Expulsou o diabo de lá. O Filho expulsou o diabo. Mas ficou a dúvida. Será que foi com razão ou sem razão? Passaram-se 4.000 anos. Jesus nasceu na terra para mostrar quem é o Pai. Ele veio à terra para mostrar quem é o Pai. E destruir as acusações de Satanás. E ele, ao morrer na cruz, ele revelou o Pai de amor.
pela humanidade. E mostrou quem era o bandido, o assassino. Era Satanás. Por isso, os laços de simpatia que existiam entre os anjos de Deus e Satanás duraram até a morte de Cristo. Até a morte de Cristo. Ele tinha amizades no céu. Tinha amizades. Porque ele ia ao céu. E ele conversava com os anjos. Anjos com anjos conversam. Mas os anjos lutaram ao lado de Deus, mas não entendiam por que o diabo foi expulso do céu. Não entendiam. 4.000 anos para entender. Quando o diabo matou Jesus na cruz, os anjos que eram leais a Deus se decepcionaram. Esse é o diabo. E nós achávamos que ele tinha alguma razão ainda. Agora está provado que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, e ele, Satanás, é um bandido. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala: romperam-se os laços de simpatia que existiam ainda entre Satanás e os anjos de Deus. Na cruz romperam-se. E por que o Filho de Deus morreu na cruz? Nós contamos a metade da história, dizendo que é para salvar os pecadores. Essa é a metade da história. A outra metade da história, que é para reivindicar o caráter do Pai. E mostrar que o Pai não era nada daquilo que o diabo dizia. O Pai é amor, e o Pai deu o Filho unigênito para morrer por nós, para sempre, assumindo a natureza humana e retendo para sempre o corpo humano, tornando-se um de nós para todo sempre. Este é o mistério da piedade de Deus. O mistério da piedade, a encarnação de Jesus. Queridos, por isso Jesus podia abrir o livro. Porque o livro diz respeito ao juízo em que o Pai vai ser defendido. O Pai vai ser defendido no juízo. E no juízo em que o Pai é defendido pelo Filho. Por isso o Pai a ninguém julga. Quando as pessoas leem João capítulo 5, abra sua Bíblia, João capítulo 5. Quando você lê esse texto aqui de João capítulo 5, verso 22, parece um verso simples. Ele é profundo, muito profundo. João capítulo 5, verso 22. Leiam comigo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por quê? Por que o Pai a ninguém julga e deu ao Filho todo o juízo? Porque quando alguém é acusado, não pode se defender. Que autoridade tem você para se defender de uma acusação? Alguém tem que defender você. Não é você que vai se defender. Alguém tem que se levantar em defesa de você. E o Filho se levantou em defesa do Pai. Mas para o Filho se levantar em defesa do Pai, ele teve que nascer e morrer e ressuscitar, subir ao céu. E ele se tornou o juiz do santuário celestial. Por isso é Jesus que recebe o livro selado com 7 selos. O livro que está na mão do Pai e o Pai não pode abrir. Agora volte para Apocalipse 5. E agora o verso 5. Apocalipse 5 e o verso 5. Veja aí o verso 4 e 5. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, um dos 24 anciãos falou com João. Por que foi um dos anciãos que falou com João? Humano com humano. Um ser humano, glorificado, chegou perto de João e disse: João, não chore, João. Não chore. Por quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por isso ele podia pegar o livro da mão do Pai e abrir e fazer o juízo, processar o juízo, porque ele conquistou esse direito pela sua morte na cruz. Ele conquistou esse direito. Por isso agora, capítulo 5, verso 7, diz que Jesus veio ao Santíssimo e recebeu o livro da mão do Pai. Leia o capítulo 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus veio ao Santíssimo e recebeu o livro da mão do Pai.
Quando é que Jesus veio ao Santíssimo para receber o livro da mão do Pai? Foi no ano 31? Ou foi no ano de 1844? Mas se aqui está falando que Jesus viria ao Santíssimo para realizar o juízo, e aqui é Apocalipse, então em Daniel também deve ter algum texto que fale a mesma coisa, porque Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Agora leia Daniel 7,13. Daniel 7,13. Daniel 7,13 tem o texto que é paralelo ao texto de Apocalipse 5,7. Daniel capítulo 7, verso 13. Leiam comigo. Capítulo 7 de Daniel, verso 13. Eu estava olhando nas visões, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. O que Guilherme Miller fez? Quando leu isso aqui, ele disse o quê? É a volta de Jesus. O filho do homem vindo nas nuvens do céu. Mas ele acertou na profecia dos 2.300 anos, ele acertou, mas errou no evento. Porque aqui, Jesus não estava vindo para a terra. Aqui Jesus estava vindo ao ancião de dias. Percebam, Jesus estava vindo ao Santíssimo, ao ancião de dias, ao trono do Pai, para dar início ao juízo. Leiam comigo o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14, foi-lhe dado o que? O domínio, e a honra, e o reino. Ele veio para julgar. E a prova de que isso aqui está falando do juízo, está no capítulo 7, verso 9 e 10. Aqui está a prova de que está falando do juízo. Capítulo 7, verso 9 e 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Juízo celestial. Essa cena se repete em Apocalipse capítulo 5, quando o Filho veio ao Pai no Santíssimo para receber o quê? O livro selado com 7 selos. Livro selado com 7 selos são livros, são 7 tomos, 7 volumes. O livro selado com 7 selos são 7 volumes. A Bíblia é um livro com 39 mais 27, são 66, né? 66 livros, em um tomo só. E o livro selado com 7 selos, são 7 livros, em um tomo só. É isso aí. São os livros que foram abertos no juízo, estão sendo abertos no juízo. E o capítulo 5, verso 7, é a mesma cena de Daniel 7:13. Se você entendeu isso, você vai entender o resto do Apocalipse, porque aqui está montada a sala do juízo, e agora o Filho de Deus recebe o livro do juízo, e agora ele vai começar a abrir os selos. Capítulo 6, ele começa a abrir selo após selo, e cada selo que ele abre é uma fase do juízo, que começou pelos mortos, mas vai chegar no caso dos vivos também. Então, queridos, aqui você pode ver a sequência. Os 7 selos só começam na 7ª igreja. É na 7ª igreja, 1844, que começaram os 7 selos. E quando é que vão começar as 7 trombetas? No 7º selo. Não é possível que alguém diga que isso é invenção de mente humana. Não, irmãos. Isso é Deus que escreveu assim. Quando Jesus abriu o 7º selo, então apareceram as 7 trombetas. Antes não. Antes não. Abra sua Bíblia em Apocalipse 8. Apocalipse capítulo 8. Verso 1. E havendo aberto o 7º selo,
Fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Esses 7 anjos que receberam as 7 trombetas, receberam no primeiro selo? Não. No segundo? Terceiro? Quarto? Não. Só receberam quando o 7º selo foi aberto. Então como é que querem colocar as trombetas no passado? Sendo que o 7º selo ainda não foi aberto. Se o 7º selo não foi aberto, os anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Como é que já foram tocadas as trombetas, se eles nem receberam as trombetas ainda? Isso dá um nó na cabeça. Isso dá um nó na cabeça. Mas a Bíblia está sendo clara, que os anjos, com as 7 trombetas, só entraram em cena quando Jesus abriu o 7º selo. Está claro isso? Agora, quando Jesus abriu o 7º selo, ele pegou um incensário de ouro para fazer a última intercessão. Vejam, a última intercessão, verso 3. Capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Esse outro anjo que pegou o incensário de ouro para fazer a intercessão, é o anjo do concerto, irmãos. É o anjo da aliança. Jesus é chamado de anjo do concerto, anjo da aliança. É Jesus, não é um anjo comum. Aqui ele recebeu um incensário de ouro, e foi-lhe dado quanto incenso? Muito incenso. O que quer dizer isso? Uma intercessão muito grande. Jesus está intercedendo o tempo todo, mas vai chegar um momento que ele vai colocar no incensário muito incenso. Não pôs ainda, ele vai pôr. No 7º selo, ele vai pôr muito incenso. Porque a intercessão vai ser muito grande. Porque a hora da conversão, da hora 1/10. Na hora 1/10 vai ter uma conversão muito grande. Exatamente antes de fechar a porta da graça. Jesus vai ver a conversão de uma multidão muito grande. Vejam aqui, queridos, capítulo 8, verso 3. Estamos lendo. Para mim fazer sinal. Você não vai mais lá para cima? Não. Eu não queria ir. Eles precisam. Tá Eles precisam. bom. É que a linguagem, eu falo as minhas de 3 maneiras diferentes. Verdade. Deus te abençoe lá. Amém. Eu dar um testemunho antes de ir, para vocês refletirem. Quero dar um testemunho antes de ir. Quando a gente para ver o texto, assim, sem nenhuma interpretação, o texto em si, vocês percebem que tanto em Daniel como em Apocalipse, a sequência, ela é imprescindível. O juízo só podia vir depois de acontecer o período profético maior. No 7 não tem os detalhes de Daniel. No 8 vem os detalhes. Se juntos os dois, não tem como acontecer separado. É esta visão de claridade que só quem dá é o Espírito Santo, que já estava escrito. Não tem que criar nada. Mas a sequência não vem, não encaixa. O problema é que você falou, se pegar daquele jeito e vai até o fim, eu sei por quê. Você pega só aquela parte, se não conecta com as outras. Aí você vai embora. É como se fossem estradas diferentes. Uma vai para cá, a outra vai para lá. Então eu quero louvar a Deus, porque Ele escolheu o pastor Samuel nos ajudar a ver uma coisa que já estava lá. Não está fazendo. Ele não está inventando nada, não está fazendo nada, mas nós estamos vendo que já estava lá. E isso nos ajuda bastante. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Quem concorda, diga amém. Amém. Antes de falar amém, espontaneamente. Eu sei que eu chego na frente, eles demoram para falar amém. Eu estava invejando. Se fez oração, falava amém. Se falou, falava amém. Eu falei, não falaram amém. Obrigado. Então vou fazer a pergunta de novo. Estamos louvando a Deus por nos dar a luz da sua palavra que já estava lá. E agradecidos. Amém. Thank you. Eu vou iludido que também fiz sucesso. Aleluia. Queridos, é linda a sequência do Apocalipse. Mente humana não podia criar isso. Deus colocou essa sequência linda das igrejas sendo seguidas pelos 7 selos. Os 7 selos sendo seguidos pelas 7 trombetas. Vejam agora o capítulo 8, o verso 4. Verso 4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A última intercessão.
Quando você lê o livro Primeiros Escritos, página 279. Primeiros Escritos, página 279. Ali, Deus descreve, através de Ellen White, esta cena. Esta cena. Ela diz que quando Jesus termina essa grande intercessão, ele pega um incensário de ouro e agora enche o incensário de fogo. Exatamente o que está no capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu agora de quê? Fogo do altar. Agora não é incenso. O incenso acabou. A intercessão acabou. Agora vai acabar o juízo. Agora vai ser o fim da graça. É o fechamento da porta da graça. Agora ele coloca dentro do incenso fogo do altar e o lançou sobre a terra. Quando ele lançou o incensário sobre a terra, esse intercessor que tinha o incensário ficou sem incensário. Um intercessor sem incensário não faz mais intercessão. Fim da intercessão. Por isso aqui é o fechamento da porta da graça. Ellen White entendeu isto. Primeiros Escritos, página 279. Ela diz, ele lançou o incensário sobre a terra e disse, está feito. E aí Jesus cita Apocalipse 22. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, o verso 11. Apocalipse 22, verso 11. Existe um momento específico em que Jesus vai pronunciar este verso de Apocalipse 22, verso 11. O tempo específico é no momento em que ele lança o incensário sobre a terra e fala estas palavras. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Queridos, depois que Jesus lança o incensário, ele diz, está feito. Quem está salvo, fica salvo, e quem está perdido, fica perdido. Não muda mais nada depois do fechamento da porta da graça. O decreto de morte, irmãos, só vem depois do fechamento da porta da graça. Quando nenhum dos salvos, filhos de Deus, irá morrer. Nenhum irá morrer. Estamos salvos. Seremos perseguidos. A arma será colocada na sua cabeça, mas o tiro não vai sair. Anjos vão cercar você. Você será protegido. Porque nenhum filho de Deus vai morrer após o fechamento da porta da graça. Antes do fechamento da porta da graça, vamos ter mártires. Sim, mas depois não. Por quê? Deus não permite que um filho seu morra depois do fechamento da porta da graça. Porque o sangue dele não seria mais uma semente para germinar e produzir mais conversões. Não seria mais. Então Deus não permite nenhum santo morrer só para satisfazer Satanás. Não, de jeito nenhum. Quando Deus permite um mártir morrer, não é para satisfazer Satanás, é para produzir conversões. Porque diante da morte de um mártir, outros se convertem. Mas quando sair o decreto de morte, não tem mais como converter ninguém. Por isso o povo de Deus não será morto pelo decreto de morte. Deus se levantará para libertar o seu povo. Então, queridos, esta frase de Apocalipse capítulo 8, verso 5, de Jesus lançando o incensário sobre a terra, é o fechamento da porta da graça. E isso está no livro Primeiros Escritos, página 279. Página 279. Agora vejam o capítulo 8, verso 6. Capítulo 8, verso 6. Leiam comigo. Quero ouvir a voz de vocês. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Quando é que os 7 anjos que receberam as trombetas no verso 2, quando é que eles se prepararam para tocá-las? Depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra. Isto aqui, irmãos, é irrefutável. Quando você lê este verso,
termina a discussão. Termina a discussão. Não existe argumento. Não tem como falar que a primeira trombeta é alarico. Não tem como falar que a segunda trombeta é genzirico. Não tem como falar que a terceira trombeta é odoacro. Não tem como falar. Maomé, não, querido. As trombetas não dizem respeito ao passado. As trombetas dizem respeito ao futuro. E elas vão ser tocadas só quando a porta da graça se fechar. Então, os 4 anjos vão soltar os 4 ventos. E Satanás vai começar a grande destruição. Não do povo de Deus, porque o povo de Deus está protegido. Vai começar a destruição daqueles que são dele, dos que receberam o sinal da besta. A estes ele pode matar, não os filhos de Deus. Por isso, ele mata, destrói 1/3 da terra. 1/3 da terra é destruído na proclamação das trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta. Vai destruindo 1/3 das árvores, 1/3 das águas do mar, 1/3 das águas potáveis, 1/3 das estrelas e do sol, para que produza trevas. Aí vem 5 meses de tormento, que é a 5ª trombeta, 5 meses de tormento, atormentando aqueles que receberam o sinal da besta. Não pode atormentar os que têm o sinal de Deus. Isto é a prova. É a prova. Porque se na 5ª trombeta ele não pode atormentar os que receberam o sinal de Deus, é porque as trombetas são após o selamento do povo de Deus. Aqui está a sequência, irmãos. Aqui está a sequência. Então, aqui diz que as 7 trombetas vem na sequência dos 7 selos. E quando a 7ª trombeta tocar, aparecerá a lei de Deus no céu. Apocalipse 11:19. Apocalipse 11:19. Quando a 7ª trombeta tocar. Eu fechei a minha Bíblia para não molhar, porque está pingando aqui. Então eu não vou ler o verso, mas se você puder ler, Apocalipse 11:19. A 7ª trombeta vai tocar e vai aparecer a arca do concerto. Onde a arca do concerto vai aparecer? No céu. Os 10 mandamentos vão aparecer no céu, no toque da 7ª trombeta. E o que mais no toque da 7ª trombeta? Apocalipse 10, verso 7. Nós já lemos com vocês hoje de manhã esse verso. Apocalipse 10, verso 7. No toque da 7ª trombeta, Deus vai revelar o seu segredo. O segredo de Deus, o dia e a hora da volta de Jesus. Então vão começar as pragas. As 7 pragas só começam quando? Na 7ª trombeta. Na 7ª trombeta. Não antes. Estão vendo a sequência? Na 7ª igreja começaram os 7 selos. No 7º selo começaram as 7 trombetas. Na 7ª trombeta começam as 7 pragas. Um segredinho. Todos os 7º são lineares. O que quer dizer lineares? Eles não são pontuais. Todos os 7º começam e não terminam. A 7ª igreja começa e não termina. Ela vai. Durante todo o período dos 7 selos, é a 7ª igreja. Durante todo o período do 7º selo, é as 7 trombetas. Durante todo o período da 7ª trombeta, são as 7 pragas. Todos os 7, eles vão se estendendo até a volta de Jesus. A 7ª igreja vai até a volta de Jesus, o 7º selo vai até a volta de Jesus, a 7ª trombeta vai até a volta de Jesus, a 7ª praga vai até a volta de Jesus. Porque Jesus volta na 7ª praga. Todos os 7 duram até a volta de Jesus. Tudo culmina, os 7º terminam com a volta de Jesus, que é no começo do 7º milênio. No começo do 7º milênio, Jesus volta. Tudo em ciclos de 7. Amém? Aleluia. Que Deus te prepare, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender, que Deus te ajude a pregar esta mensagem,
Glória a Deus que revelou a palavra profética a você, a mim, e nos fez portadores das boas novas de salvação. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês e depois vamos ter perguntas, tá bom? Vamos abrir para perguntas. Vamos orar. Pai eterno, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu aqui, de nesse momento estarmos estudando a Tua palavra em boas circunstâncias, pelo derramamento do Espírito Santo, pela compreensão que o Senhor tem nos dado da profecia do Apocalipse, nesta progressão do tempo do fim, dos últimos acontecimentos, que o Senhor nos abençoe, derramando sobre nós o Espírito Santo, respondendo às nossas ansiedades e súplicas e abençoando-nos, pois de Ti carecemos e em Ti confiamos, Jesus Cristo amado. Amém, Senhor, e amém.